Mulheres de Esperança. Bem-vindas a mais um programa Mulheres de Esperança. Hoje estaremos por cá com mais um assunto contemporâneo que teve o seu auge graças à evolução tecnológica. É verdade. Hoje estamos aqui para falar do fenómeno da celebridade como um produto da função de espetáculo ou entretenimento dos média, os seus efeitos na sociedade, assim como os seus malefícios que causam impacto nas gerações futuras. Esperemos que este episódio vos traga a lucidez dos perigos que este fenómeno provoca na vida dos nossos jovens, especialmente que possa levar-nos a agir a respeito destas problemáticas. Vão a tempo de subscrever o nosso canal do YouTube e ativar as notificações. Acompanhem os nossos conteúdos no podcast twor360.org, no Spotify ou Google Podcast. Também podem fazê-lo nas redes sociais. Acreditamos que aquilo que é falado nestes programas irá revolucionar a forma como pensamos acerca do mundo ao nosso redor. Sempre existiram as duas faces da moeda, o bom e o mal, e é bom olhar para o futuro com alguma perspectiva e realidade. Não queremos deixar de salientar os perigos que o sistema deste mundo tem para nos oferecer. No entanto, fomos chamadas a dar uma palavra de esperança e ver o lado mais brilhante da humanidade, pois esta contém as impressões digitais do Criador. Que bonito pensamento, não diria melhor. Aguardem desse lado, pois estamos expectantes que este programa vai falar ao vosso coração. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Tal como a Inês disse muito bem, a celebridade é mais o produto da função de espetáculo ou entretenimento dos média do que resultante do cumprimento das funções de informação, educação ou socialização de cidadãos. Por conseguinte, a capacitação tecnológica e a comunicação de massas são causas e consequências da regeneração identitária de caráter social e cultural das massas. Num artigo para a revista Vogue, o jornalista Pedro Vasconcelos afirma que ainda que o nosso interesse por celebridades seja meramente virtual, muitas vezes as emoções associadas são assustadoramente reais. E eu não podia concordar mais com ele. São verdadeiramente assustadoras. A celebridade só é valorizada ou colocada em causa em sociedades tipificadas pela massificação mediática, onde a procura existencial e coletiva por novas identidades ilusórias é relevante para as necessidades que a própria sociedade cria nos indivíduos e, ao mesmo tempo, lhes apresenta os modos consumistas de as satisfazer. Então, trata-se de uma celebridade do instante mediático fabricada pelos interesses, motivações, gostos, necessidades, hábitos e consumos mediáticos. Daí as celebridades serem, literalmente, produtos, alvos de venda e consumo. As pessoas têm um interesse intrínseco de fazer gossip. Fazemos isso quase de forma involuntária. Magnetismo por revistas cor-de-rosa, canais dedicados a gossip no YouTube, fóruns online. Claramente queremos saber da vida dos outros e as relações parasociais explicam esse interesse. A origem está na nossa natureza enquanto animais sociais. Pela nossa própria sobrevivência, é difícil prevenirmos-nos de criar algum tipo de dinâmica com pessoas que vemos todos os dias. Mas porquê com pessoas com as quais não temos qualquer tipo de relação? As relações parasociais não são um fenómeno moderno. Este conceito foi criado em 1956 e é descrito como uma relação unilateral que, sob a ilusão da reciprocidade, cria uma ligação psicológica, emocional e íntima com o outro que poderá nem ter conhecimento da existência do primeiro. Daí vermos comportamentos fanáticos excessivos, quase doentios por bandas e cantores pop que não compreendemos e achamos que é da idade. Os jovens de hoje estão rodeados por uma cultura de celebridades, com a qual é difícil competir e que pode ter impactos negativos na imagem que têm de si próprios. A influência das celebridades está em todo o lado, desde revistas, Twitter, Snapchat, ao mundo da televisão, reality e às imagens retocadas. Como lidam os teus filhos com isto? É sem dúvida uma das problemáticas deste fenómeno. As celebridades, provenientes de qualquer campo ou domínio da vida, são construídas socialmente pelos média e continuam a precisar destes, nomeadamente da televisão, para manter a celebridade. Aparecer onde e quando for necessário é fundamental, porque o importante é
é efetivamente aparecer no ecrã, onde as massas depositam os seus interesses, o seu tempo e a sua formação como cidadãos passivos. Podemos passar o dia inteiro a pensar sobre o último escândalo em qualquer uma das sagas da cultura popular moderna, mas só quando nos começamos a sentir pessoalmente envolvidos nas vidas de outros que não têm conhecimento do nosso primeiro e muito menos do último nome é que a parasociabilidade se estabelece. Nunca tivemos tanto acesso a celebridades e às suas vidas privadas, e a linha entre a cultura da celebridade e as nossas próprias vidas é cada vez mais ténue. Os ricos e famosos parecem sentir-se confortáveis em partilhar os seus pensamentos mais íntimos, estilos de vida extravagantes e dramas pessoais em público. Por isso, não admira que os seus filhos pensem que é o normal. É verdade. Numa civilização do ecrã, como a das atuais sociedades e culturas de massa, a celebridade tem mais facilidades em se efetivar. A proliferação de imagens na sociedade potencia o culto das mesmas imagens e de quem nelas aparece como referência ou paradigma de um dado estilo de vida, produto ou marca. O que sentias no passado face a personagens fictícias sente-se hoje em dia com pessoas reais, em grande parte devido à popularização de redes sociais nas nossas vidas. Ao sermos bombardeadas com as personalidades, atividades cotidianas e a totalidade dos pensamentos diários de diferentes celebridades, inevitavelmente iniciamos uma certa intimidade unilateral. Num estudo recente da Girl Guiding UK, 37% das raparigas disseram comparar-se com celebridades a maior parte do tempo. Quando nos sentimos carentes de relações próximas, a nossa natureza social descompensa e começamos de forma inconsciente a procurar companhia em tudo e todos à nossa volta. Aprofundamos laços emocionais com pessoas para os quais somos perfeitos estranhos pela solidão omnipresente do mundo em que vivemos. Na ausência de conexão humana, internalizamos os nossos instintos para sentir o reconforto de companhia alheia. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Se só entraste em contacto agora, encorajo-te a ouvires o programa desde o início. Basta acederes ao nosso podcast do Spotify ou Google Podcast. Eu e as meninas estamos radiantes por te ter na nossa companhia. Prosseguindo com o nosso tema, concluímos que este fenómeno da celebridade leva-nos a um ciclo vicioso. Segundo o jornalista Pedro Vasconcelos, que já citámos anteriormente, quanto mais isolados ficamos, mais o medo da rejeição aumenta. Vários estudos comprovam que relações sociais podem ser um padrão de pessoas que se sentem socialmente destituídas. Não que tenha de ser obrigatoriamente. Podemos apenas desejar alguém que nos compreenda a um nível que mais ninguém nos entende. E, também por essa intimidade, criamos fantasias com perfeitos desconhecidos. Essa forma de intimidade, aquela pela qual nos temos de expor de forma extremamente vulnerável, pode ser assustadora. A rejeição tem implicações catastróficas para o ego. Nesse sentido, uma relação parasocial garante segurança face a esse risco, porque nunca teremos verdadeiramente a enfrentar uma reação negativa. Os jovens serão sempre influenciados pelos seus artistas preferidos e vão tentar imitar o seu comportamento enquanto descobrem a sua própria individualidade. Ao ajudá-los a ver tudo o que está por detrás da celebridade, contribuirá para que tenham uma melhor percepção e mais confiança em expressar-se a si próprios. Imagens de pessoas nos mídias são de tal maneira manipuladas atualmente que pode parecer que a beleza é cada vez menos atingível. Ajuda os teus filhos a resistir à influência dos mídia e a ver a realidade. Um estudo da Psychology Today estima que os jovens de hoje são bombardeados com 5.000 mensagens publicitárias por dia. Não apenas através da televisão e revistas, mas também em websites, blogs, redes sociais, vídeos de música, filmes e até telemóveis. A forma como as pessoas são representadas nestes anúncios, tanto as palavras como as imagens, têm um grande impacto na maneira como os teus filhos se veem a si próprios e no que aspiram ser. O fenómeno só se exacerbou com o surgimento da atual pandemia mundial e a forma como esta redesenhou a maneira como nos conectamos socialmente. As oportunidades de interação cara a cara diminuíram, particularmente em períodos de confinamento, claro. Passámos a socializar online, aceitámos a conexão através das redes sociais como a norma,
e dessa forma corroemos a linha que separa o real do parasocial. Se recebemos a mesma validação social da forma como comunicamos com um amigo, do que como interagimos com uma celebridade online, como é que é possível fazer a distinção nos nossos instintos afetivos? O parasocial não é de todo acidental. É, aliás, frequentemente estimulado por toda uma indústria com muito a ganhar do nosso investimento pessoal em pessoas que nunca conhecemos. A tendência não é nova. Todos nos lembramos do furor à volta da princesa Diana, agora reacendido por filmes e séries como Spencer ou The Crown. Muitos são aqueles que capitalizam o fenómeno para lucro pessoal. A indústria da música e do cinema há muito que percebeu as oportunidades económicas de tal condição quando as pessoas se sentem emocionalmente investidas no sucesso dos seus artistas favoritos, fazendo de tudo para que estes continuem no auge. Que tipo de consequências os nossos jovens podem sofrer com isto? Bem, ainda que maioritariamente inofensivas, as relações parasociais têm de ser proximamente analisadas para garantir a sua inocência. Numa fase patológica, uma pessoa poderá perder o sentido da realidade que comanda a relação, pensando no afeto que sente como mútuo, eventualmente ficando perturbado caso essa ilusão se quebre. Desta fase, são notórios os casos de stalkers ou de fãs obcecados que dedicam a sua vida para que uma determinada celebridade reconheça a sua devoção. A maioria das pessoas mantém as suas relações parasociais extremamente saudáveis, comentando apenas as vidas como puro entretenimento. Aliás, a relação que todos temos com celebridades públicas é parte da forma como funcionamos enquanto sociedade. Temos de olhar para os média com um olhar crítico. Ajuda os teus filhos a ver o que está sob a superfície dos média que consomem. Modelar o olhar crítico que queres que os teus filhos tenham e juntos pensem em razões pelas quais não vale a pena compararem-se com ideais impossíveis. Este mundo abafa as verdades do alto. A verdade de que temos livre acesso à vida da única pessoa que importa e que foi exemplar nesta terra até ao fim. Não só foi um ser humano perfeito, mas era o próprio Filho de Deus. Vale a pena segui-lo, imitá-lo, admirá-lo, dar-lhe imensurável devoção e até entregar-lhe a vida. Esse homem chama-se Jesus Cristo e ele não se encontra distante de ti para que não possas criar uma ligação ou intimidade. Muito pelo contrário. Ele é o único ideal a seguir e o único que se predispôs a rasgar o véu do pecado que nos separava dele. Tudo graças ao seu grande amor. O interesse dele por ti é recíproco, não é ilusão. O seu amor está ao teu alcance e é retribuído, ao contrário das celebridades que admiramos e tentamos imitar. Em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2 está escrito: sigam, portanto, o exemplo de Deus, uma vez que são seus filhos queridos. Vivam no amor de Deus à semelhança de Cristo que nos amou, oferecendo-se a si próprio por nós como um sacrifício bem aceito por Deus. Chegamos ao fim do nosso episódio, como o tempo passa a voar. Não posso deixar de mencionar que é uma alegria muito grande estar na vossa companhia. Não se esqueçam que eu, a Miriam e a Inês estamos à distância de um clique e que são livres de dizer o que pensam sobre estes assuntos. Digam comigo, meninas. Encontrem esperança hoje. Mulheres de Esperança no digital. Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal. RTM Portugal. RTM Portugal.